Na madrugada de 23 de março de 2001, no bairro Jardim Progresso, zona leste de Ribeirão Preto, 13 homens amanheceram mortos em diferentes pontos da comunidade. Todos eliminados com a mesma determinação. Todos executados em menos de 5 horas. A Polícia Civil tardaria 10 dias em conectar as execuções, mas nas ruas de Ribeirão Preto todos já sabiam. Alguém havia declarado guerra aos integrantes da quadrilha do Pardal, o grupo de assaltantes mais temidos da região. O motivo desse massacre não era território, nem drogas, nem disputa entre facções. Era um táxi Fiat Uno branco que havia sido roubado e cujo motorista, um homem de 52 anos chamado Antônio Rios, havia sido executado a tiros na frente do filho de 19 anos. E quando a família Rios, gente trabalhadora que jamais havia se envolvido com a criminalidade, decidiu cobrar essa dívida, desatou uma cadeia de violência que marcaria Ribeirão Preto para sempre. Antes de continuar, preciso deixar claro. Esta narrativa é fictícia, criada exclusivamente para fins de entretenimento e reflexão. Qualquer semelhança com eventos reais é mera coincidência. Agora, se você tem a curiosidade de conhecer essa história, deixe seu like e se inscreva no canal. Mas eu te aviso, essa narrativa contém violência extrema ambientada no interior de São Paulo no início dos anos 2000. Ribeirão Preto, em março de 2001, era uma cidade em transformação. Com mais de 520 mil habitantes, a capital do agronegócio paulista ostentava shoppings modernos e universidades conceituadas no centro, mas nas periferias a realidade era outra. Jardim Progresso, localizado na zona leste do município, era um labirinto de ruas estreitas, onde as casas de alvenaria sem reboco se colavam umas às outras como dentes tortos. O ar cheirava permanentemente a cana queimada das usinas que cercavam a cidade, porque a safra estava no auge e as queimadas tingiam o céu de cinza durante semanas. E a óleo diesel dos ônibus que transportavam trabalhadores rurais para os canaviais cada madrugada. As ruas eram asfaltadas, mas os buracos as tornavam quase intransitáveis na época das chuvas. Em março, ainda caíam temporais que alagavam as casas dos que viviam nas partes baixas. As crianças brincavam nas poças d'água que se formavam nas esquinas, pulando descalças enquanto os pais voltavam cansados do trabalho. Em 2001, o Brasil vivia o segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso. A economia estava estabilizada depois do Plano Real, mas em Ribeirão Preto o desemprego aumentava. As usinas mecanizavam a colheita, dispensando milhares de cortadores de cana. Os pequenos comércios fechavam porque não conseguiam competir com os supermercados das redes grandes. A polícia militar fazia rondas, mas todos sabiam que 3 viaturas não eram suficientes para cobrir um bairro de 35 mil habitantes. Assaltos aconteciam toda semana. Roubos de carro eram tão comuns que os moradores já nem denunciavam mais. O estado de São Paulo, em 2001, tinha um governador chamado Geraldo Alckmin, médico de carreira, que prometia segurança, mas cujas políticas nunca chegavam aos bairros como Jardim Progresso, onde as pessoas sobreviviam como podiam, trancando portões com cadeados duplos e rezando para não serem a próxima vítima. Antônio Rios tinha 52 anos em março de 2001 e levava 28 anos sendo taxista. Seu Fiat Uno branco, ano 1998, placa CKL 47782, era mais que um veículo de trabalho. Era o sustento de uma família de 7 pessoas. O carro estava impecavelmente cuidado. Antônio lavava ele todo sábado de manhã na frente de casa, encerava a lataria, aspirava os bancos, pendurava um cheirinho de pinho no retrovisor. Dentro tinha um rádio Motorola que ele usava para se comunicar com a central de táxi, uma capinha de crochê no encosto que sua esposa Mariana havia feito e uma foto de São Cristóvão colada no painel, porque São Cristóvão é o padroeiro dos motoristas e Antônio era católico praticante.
Antônio havia comprado aquele Uno em 1998 com um financiamento de 48 meses que terminou de pagar em janeiro de 2001. Durante 2 meses, pela primeira vez em 28 anos, o carro foi completamente dele, sem prestações, sem dívidas, só dele. Isso significava que cada corrida agora rendia mais, que dava para economizar um pouco, que talvez em 2 anos conseguisse trocar por um carro mais novo. Antônio não era rico, mas era respeitado. Trabalhava de segunda a sábado, das 6 da manhã às 10 da noite. Aos domingos descansava, ia à missa das 8 com Mariana, almoçava com a família, assistia ao Fantástico à noite. Era um homem de rotina, de palavra, de honestidade inquebrantável. Seus clientes regulares pediam ele pelo nome na central. Dona Helena, que ia ao mercado toda quinta-feira. Seu Osvaldo, que ia ao médico toda segunda. A professora Júlia, que pegava táxi para a escola todo dia porque não dirigia. Antônio os conhecia a todos, sabia suas histórias, perguntava pelos filhos, dava conselhos. Era mais que um taxista, era parte da comunidade. Antônio e Mariana estavam casados há 31 anos. Tinham se conhecido em 1968, numa festa junina da igreja. Ele tinha 19, ela 17. Mariana era filha de um ferroviário e uma costureira. Gente simples, que lhe ensinou que caráter vale mais que dinheiro. Antônio pediu-a em casamento 10 meses depois de conhecê-la, com um anel que comprou parcelado em 6 vezes numa joalheria do centro. Casaram-se na igreja matriz porque os pais de Mariana fizeram questão. Tiveram 5 filhos. Roberto, o mais velho, de 29 anos, que trabalhava como soldador numa metalúrgica e era casado com 2 filhas. Fernando, de 27 anos, que tinha uma oficina mecânica no próprio Jardim Progresso e consertava carros de todo o bairro. Cristiano, de 24 anos, que trabalhava como operador de máquinas numa fazenda de café nos arredores da cidade. Eduardo, de 21 anos, que tinha uma barraca de pastel na Feira Livre aos fins de semana e durante a semana fazia bicos como pedreiro. E Júlio, o caçula, de 19 anos, que trabalhava com o pai como taxista auxiliar, dirigindo o carro nos fins de semana quando Antônio descansava, economizando dinheiro para um dia ter seu próprio táxi. Os 5 filhos moravam perto, num raio de 10 quadras da casa dos pais. Eram uma família unida, daquelas que se reúnem todo domingo para almoço, onde os netos correm pelo quintal enquanto os adultos conversam na varanda. Antônio era o patriarca respeitado, o homem que todos consultavam antes de tomar decisões importantes. Mariana era o coração da família, a que preparava as refeições, a que mediava os conflitos, a que mantinha todos conectados. A quadrilha do Pardal começou a operar em Ribeirão Preto em 1999. Não eram um cartel grande, nem uma organização sofisticada. Eram 13 assaltantes locais que se especializavam em roubo de carros. Todos jovens, entre 19 e 34 anos. Todos do mesmo bairro, crescidos nas mesmas ruas. O líder se chamava Rogério Mendes, 32 anos, apelidado de Pardal, porque era magro e nervoso como um pássaro. E porque, quando adolescente, costumava roubar antenas de carro que vendia como sucata. Alto, esquelético, com tatuagens mal feitas nos braços, fumador compulsivo de cigarro barato. Rogério tinha começado roubando motos nos anos 90. Aos 26, já dirigia seu próprio grupo. Aos 30, controlava o roubo de veículos em 4 bairros de Ribeirão Preto. Não traficavam drogas, não assaltavam casas, só roubavam carros. Era mais rápido, mais lucrativo, menos arriscado que outros crimes. O sistema funcionava simples. Escolhiam um alvo, normalmente carros mais velhos que não tinham rastreador, esperavam o momento certo, abordavam o motorista com armas, levavam o veículo. Os carros eram levados para um desmanche clandestino em Santa Rita do Passa Quatro, cidade a 60 quilômetros de Ribeirão Preto. Lá eram desmontados em poucas horas. As peças eram vendidas para ferros velhos e oficinas mecânicas sem escrúpulos.
Um Uno completo rendia cerca de R$ 8.000 em peças. Dividido entre 13, dava pouco mais de R$ 600 por pessoa. Faziam isso 3, 4 vezes por mês. Era o suficiente para viver sem trabalhar. A Polícia Civil sabia quem eram os integrantes da quadrilha do Pardal. Sabiam onde moravam, onde se reuniam, quem era o líder. Faziam operações ocasionais, prendiam 1 ou 2, mas em semanas estavam soltos de novo por falta de provas ou por superlotação do sistema. Era um jogo de gato e rato onde ninguém realmente ganhava. Antônio Rios sabia da existência da quadrilha, como todo taxista de Ribeirão Preto sabia. Já tinham roubado colegas dele. Zé Carlos perdeu o Corsa em 2000. Mário perdeu o Palio em 1999. Ambos nunca recuperaram os veículos. Ambos tiveram que recomeçar do zero, pegando empréstimos que levaram anos para pagar. Antônio tomava cuidados. Não aceitava corridas para lugares isolados à noite. Não pegava passageiros suspeitos. Evitava ruas escuras. Mas na quinta-feira, 22 de março de 2001, às 8h47 da noite, esses cuidados não foram suficientes. Antônio estava na Avenida 9 de Julho, perto do terminal rodoviário, esperando clientes. Júlio estava no banco do passageiro. Tinham combinado de trabalhar juntos naquela noite porque Júlio queria aprender mais sobre os pontos de táxi do centro. 3 homens se aproximaram. Um deles pediu uma corrida para o Jardim Progresso. Antônio aceitou. Era um bairro que ele conhecia bem, era onde ele morava. Não havia motivo para suspeitar. Os 3 entraram no carro. 2 atrás, um na frente ao lado de Júlio. Antônio começou a dirigir. Quando estavam na Avenida Presidente Vargas, ainda longe do Jardim Progresso, o homem sentado ao lado de Júlio sacou uma pistola 9mm. Encostou o cano na cabeça de Antônio. Encosta o carro ali, velho. Faz o que eu tô mandando que ninguém se machuca. Antônio sentiu o sangue gelar. Júlio ficou paralisado. Antônio encostou o carro numa rua lateral escura. O homem da pistola mandou Antônio descer. Depois mandou Júlio descer também. Os 2 obedeceram. Ficaram parados na calçada enquanto os 3 assaltantes inspecionavam o carro. Tiraram o rádio, tiraram a foto de São Cristóvão, tiraram até a capinha de crochê. Um deles, um rapaz de uns 24 anos com boné do Corinthians, olhou para Antônio e riu. Esse carrinho tá limpinho, velho. Dá até pena de desmanchar. Antônio não respondeu. Só olhava para o seu Uno, o carro que tinha levado 48 meses para pagar, o sustento de sua família. O homem da pistola era Rogério, o Pardal. Ele olhou para Júlio. Você é filho dele? Júlio assentiu. Rogério sorriu. Um sorriso sem humor. Então vocês vão aprender uma coisa hoje. Não reage, não denuncia, não tenta ser herói. Esquece que isso aconteceu e segue tua vida. Se não... Antônio interrompeu. Por favor, esse carro é meu trabalho. Tenho família para sustentar. Se vocês levarem, eu não tenho como recomeçar. Rogério olhou para ele com desprezo. Problema teu, velho. Deveria ter comprado um carro com seguro. Não tenho dinheiro para seguro. Acabei de pagar o financiamento. Rogério jogou o cigarro no chão. Apagou com o pé. Sabe qual é o teu problema? Tu é pobre. E pobre não deveria ter carro. Deveria andar de ônibus igual o resto da ralé. Antônio sentiu algo se romper dentro dele. Não era medo, era humilhação. Era ver 28 anos de trabalho sendo ridicularizado por um bandido de 32 anos que nunca trabalhou um dia honesto na vida. Dá para vocês me deixarem pelo menos o rádio? Preciso dele para trabalhar. Rogério riu. Trabalhar com o quê, velho? Teu carro é nosso agora. Foi quando Júlio cometeu o erro que custaria a vida de seu pai. Ele deu um passo à frente, a voz trêmula mas firme. Vocês não têm o direito de fazer isso. Meu pai trabalhou a vida toda para ter esse carro. Rogério virou-se para ele, um garoto de 19 anos tentando defender o pai. E tu vai fazer o quê, moleque? Júlio não respondeu,
Mas seu olhar desafiante disse tudo. Rogério não gostou. Bandidos como ele não toleravam desafio, especialmente de garotos de 19 anos que deveriam estar com medo. Rogério deu 2 passos até ficar cara a cara com Júlio. Olhou nos olhos dele por 3 segundos que pareceram eternos. Depois levantou a pistola e atirou uma vez na barriga de Antônio. O estampido ecoou pela rua vazia. Antônio caiu de joelhos, as mãos segurando o abdômen de onde o sangue começava a escorrer entre os dedos. Júlio gritou, tentou ir até o pai. Um dos outros assaltantes o segurou, empurrou contra a parede. Rogério se agachou ao lado de Antônio, que estava no chão ofegante. Isso é para tu aprender que nesse mundo tem os que mandam e os que obedecem. Tu é dos que obedecem. Antônio tentou falar, mas só saiu sangue da boca. Rogério levantou-se e entrou no Uno branco pelo lado do motorista. Os outros 2 entraram também. Arrancaram com o carro, as rodas cantando no asfalto. Júlio correu até o pai, segurou ele nos braços. Antônio ainda estava consciente, mas o ferimento era grave. Pai, aguenta, vou chamar ajuda. Antônio segurou o pulso do filho com uma força surpreendente para alguém sangrando tanto. Sua voz era um sussurro rouco. Júlio, você viu o rosto dele? Júlio assentiu, chorando. Sim, pai, eu vi. Antônio tossiu sangue. Você vai contar para seus irmãos. Pai, não fala assim, tu vai ficar bem. Antônio fechou os olhos. Uma última respiração longa e irregular. Depois, silêncio. Júlio ficou ali, segurando o corpo do pai no meio da rua escura, gritando por ajuda que nunca chegaria a tempo. A polícia chegou 15 minutos depois. A ambulância chegou junto. Os paramédicos confirmaram o que Júlio já sabia. Antônio Rios, 52 anos, taxista há 28 anos, pai de 5 filhos, avô de 4 netos, estava morto. Causa da morte: hemorragia interna por ferimento de arma de fogo. Os policiais perguntaram o que tinha acontecido. Júlio contou tudo entre soluços. Descreveu os 3 assaltantes. Disse que um deles, o líder, era magro, nervoso, com tatuagens nos braços. Disse que o chamaram de Pardal. O policial mais velho, um sargento de uns 45 anos, fechou o caderninho onde anotava: conhecemos esse cara. É o Rogério Mendes. Já foi preso 3 vezes. Então, prendem ele. O sargento olhou para Júlio com uma mistura de pena e cansaço. Não é tão simples. A gente sabe quem ele é, mas provar que ele fez isso é outra história. Tu viu o rosto dele? Vi. Vai ter coragem de testemunhar em tribunal? Júlio olhou para o corpo do pai sendo colocado na ambulância. Vou. O sargento suspirou. Então a gente vai tentar. Mas te aviso, garoto, esses caras têm advogados e o sistema está quebrado. Mesmo se a gente prender, ele pode sair em meses. Mariana Rios recebeu a notícia às 11 da noite. Os 4 filhos mais velhos já estavam lá quando Júlio chegou com a polícia. Quando viram o rosto do irmão caçula, souberam antes mesmo dele falar. Mariana soltou um grito que acordou os vizinhos. Roberto, o mais velho, segurou a mãe nos braços enquanto ela desmoronava. Fernando socou a parede até os nós dos dedos sangrarem. Cristiano saiu de casa e vomitou no quintal. Eduardo ficou sentado no sofá, olhando para o vazio, incapaz de processar que o pai estava morto. Júlio contou tudo, descreveu o assalto, o tiro, as últimas palavras do pai. Quando mencionou o nome Pardal, Roberto levantou os olhos. Eu conheço esse desgraçado. Todo mundo no bairro conhece. É o líder da quadrilha que rouba carro. Fernando limpou o sangue dos dedos na camisa. E a polícia vai fazer o quê? Júlio repetiu o que o sargento tinha dito. Vão tentar prender, mas não garantem nada. Roberto olhou para os irmãos. Todos tinham a mesma expressão. Não era apenas tristeza, era raiva. Uma raiva fria, calculada, definitiva. Então a gente vai ter que resolver isso sozinho. Nos 3 dias seguintes, a família Rios se reuniu discretamente. Não na casa de Mariana, que estava cheia de vizinhos trazendo comida e conforto, mas na oficina de Fernando, depois que fechava às 10 da noite. Na primeira reunião, na sexta-feira, 23 de março, estavam apenas os 5 irmãos. Roberto começou. Pai deu a vida pelo trabalho dele.
Trabalhou 28 anos honestamente e morreu porque um bandido quis roubar o carro dele. Vocês acham que a polícia vai fazer justiça? Todos negaram com a cabeça. Então a gente faz. Como? Perguntou Eduardo, o segundo mais novo. A gente vai atrás dos 13, um por um. Todos eles. Júlio balançou a cabeça. Não sei se consigo fazer isso. Roberto colocou a mão no ombro do irmão caçula. Você já fez a parte mais difícil. Você estava lá. Você viu o pai morrer. A gente termina o que começaram. Fernando se levantou. Eu conheço gente que pode conseguir armas. Cristiano também se levantou. Eu trabalho numa fazenda. Conheço 13 fazendeiros que odeiam ladrão de carro. Aposto que pelo menos 5 topam ajudar. Eduardo, que estava quieto até então, finalmente falou. E eu conheço todo mundo da feira. Tem muita gente que já foi roubada por essa quadrilha. Muita gente que quer vingança, mas não tem coragem. Se a gente for, eles apoiam. Sinto que chegamos num ponto onde é importante pausar e lembrar que esta história é completamente fictícia, criada apenas para fins de entretenimento e reflexão. Não estou glorificando violência nem incentivando qualquer tipo de justiça com as próprias mãos. Esta é uma narrativa dramática que explora temas complexos sobre justiça, vingança e as consequências de nossas escolhas. Se você está acompanhando até aqui e quer ver histórias como essa com mais frequência, me ajuda deixando seu like e me conta nos comentários. Você já presenciou ou conhece alguém que passou por uma situação de injustiça que mexeu profundamente com a família? Como lidaram com isso? Vamos continuar. Durante os próximos 10 dias, Roberto Rios montou seu exército pessoal. No sábado, conversou com 3 cunhados. Marcos, casado com uma prima, que trabalhava como vigilante e tinha acesso a coletes à prova de balas. Anderson, casado com outra prima, que era ex-militar e conhecia táticas de invasão. Rodrigo, amigo de infância de Fernando, que tinha uma distribuidora de bebidas e dirigia uma van que poderia ser útil para transporte. Os 3 aceitaram sem hesitar. No domingo, Cristiano trouxe 5 fazendeiros. Seu Joaquim, dono de uma fazenda de café, onde Cristiano trabalhava, 58 anos, viúvo, que havia perdido 3 picapes roubadas em 2 anos. Seu Valdeci, dono de uma fazenda de laranja, 62 anos, que odiava bandidos com paixão ardente. Seu Maurício, 54 anos, fazendeiro de cana, cujo filho havia sido baleado num assalto anos atrás. Seu Henrique, 49 anos, que tinha uma fazenda de gado e já tinha trocado tiros com ladrões de boi. E seu Carlos, 51 anos, que simplesmente disse: Antônio era meu amigo. Eu vou. No total eram 13 homens, a mesma quantidade de integrantes da quadrilha. Roberto achou isso simbólico. Na oficina de Fernando, na terça-feira à noite, 27 de março, Roberto espalhou no chão um mapa de Ribeirão Preto e arredores. Tinha marcado com caneta vermelha as casas dos 13 membros da quadrilha do Pardal. A informação veio de várias fontes. Júlio descreveu os 3 que participaram do assalto. A polícia, sem querer, confirmou nomes durante o depoimento. Vizinhos que conheciam os bandidos forneceram endereços. Clientes de Fernando que levavam carros roubados para consertar comentavam onde os ladrões moravam. Em 10 dias, Roberto tinha um dossiê completo. Nomes, endereços, rotinas, veículos que usavam, lugares que frequentavam. Isso não é uma briga de rua, disse Roberto com voz firme. Isso é uma operação militar. Vamos contra 13 homens que não vão hesitar em nos matar. Preciso que todos entendam no que estão se metendo. Se alguém quiser sair, esse é o momento. Ninguém se moveu. Segundo, vamos fazer isso numa noite. Tudo em menos de 5 horas. Se deixarmos algum vivo, ele vai nos procurar, vai nos encontrar, vai matar nossas famílias. Tem que ser rápido, tem que ser completo. Os 13 homens assentiram. Terceiro, quando nos pegarem, porque vão nos pegar, ninguém menciona nomes, ninguém delata ninguém. Cada um assume sua responsabilidade. Alguém tem problema com isso? Silêncio. Bom, então vamos planejar. Roberto dividiu o grupo em 6 duplas, mais um trio para o alvo principal. Cada equipe teria entre 1 e 3 alvos designados.
Trabalhariam simultaneamente para maximizar o fator surpresa. Usariam 3 vans e 2 caminhonetes que os fazendeiros emprestaram. Se comunicariam com rádios amadores que Marcos conseguiu emprestado do serviço de vigilância. Equipe 1, Roberto e Fernando. Alvos, Rogério Mendes, o Pardal, o líder. Depois, iriam atrás de Jefferson Santos, o segundo em comando. Equipe 2, Cristiano e Eduardo. Alvos, Márcio Silva e Renan Costa, os 2 que estavam no banco de trás no dia do assalto. Equipe 3, Júlio e Marcos. Alvos, Alex Moreira e Rafael Dias, irmãos que faziam parte da quadrilha. Equipe 4, Anderson e Rodrigo. Alvos, Leonardo Soares e Bruno Machado, que trabalhavam juntos levando os carros para o desmanche. Equipe 5, Seu Joaquim e Seu Valdeci. Alvos, Fábio Reis e Gustavo Mendes, primo do Pardal. Equipe 6, Seu Maurício e Seu Henrique. Alvos, Daniel Ferreira e Igor Ramos. Equipe 7, Seu Carlos sozinho. Alvo, Samuel Oliveira, o mais novo da quadrilha, apenas 19 anos. Fernando tinha conseguido 7 armas através de contatos duvidosos que ele preferia não revelar. 3 pistolas calibre 380, 2 calibre 9mm, uma 38 e uma espingarda calibre 12. Não era muito, mas era o suficiente. Anderson, o ex-militar, passou 3 noites ensinando o básico, como segurar uma arma, como mirar, como se mover em equipe. Os fazendeiros já sabiam atirar porque caçavam javali nos fins de semana. Os irmãos Rios nunca tinham segurado uma arma na vida, mas aprenderam rápido. Na quinta-feira, 29 de março, Roberto teve uma conversa com Mariana. Ela estava na cozinha da casa de uma vizinha, onde tinha se refugiado, porque não conseguia mais entrar na casa dela sem ver Antônio sentado na cadeira da varanda. Roberto sentou-se à mesa com ela. Mãe, a gente vai fazer uma coisa amanhã à noite. A senhora não precisa saber o quê, só precisa saber que é pelo pai. Mariana fechou os olhos. 2 lágrimas silenciosas correram por suas bochechas. Vocês vão matar aqueles homens? Roberto não respondeu. Não precisava. Seu silêncio foi resposta suficiente. Mariana abriu os olhos e segurou a mão do filho. Seu Antônio era um homem de paz. Nunca levantou a mão para ninguém na vida. Mas se ele estivesse aqui, se tivesse visto o que fizeram com ele, sei que ele ia querer justiça. Não é justiça, mãe. É vingança. Mariana apertou a mão do filho com força surpreendente. Às vezes, uma coisa é a outra, meu filho. E se é isso que vocês precisam fazer para dormir de noite, então façam. Mas me prometam uma coisa. Prometam que vão voltar, todos. Roberto não podia prometer isso, mas prometeu mesmo assim. A sexta-feira, 30 de março de 2001, amanheceu com céu nublado, típico de fim de março no interior paulista. Roberto acordou às 6 da manhã. Tomou banho frio, vestiu roupa escura que havia separado na noite anterior, olhou-se no espelho. O homem que olhava de volta tinha olhos que ele não reconhecia. Olhos de alguém prestes a cruzar uma linha que não tinha volta. Passou o dia verificando cada detalhe. Ligou para cada um dos 12 homens para confirmar que estavam prontos. Todos confirmaram. Às 8 da noite, se reuniram num galpão abandonado na periferia da cidade. Revisaram as armas, sincronizaram relógios, repassaram o plano mais uma vez. Às 10h30 da noite, subiram nos veículos. A van branca de Rodrigo, a van preta de Seu Joaquim, a van cinza de Seu Valdeci, a caminhonete Ranger de Seu Maurício e a S10 de Seu Henrique. Saíram em direção a diferentes pontos de Ribeirão Preto e Santa Rita do Passa Quatro. A operação começaria à 00h30. Exatamente. Todos atacariam ao mesmo tempo. Roberto ia com Fernando na Ranger. Levava uma pistola 9mm. Seu trabalho era garantir que todas as equipes cumprissem suas missões, mas estava preparado para fazer o que fosse necessário. Às 12h20, os 5 veículos estavam em posição. Roberto deu a ordem pelo rádio. Todos em posição. Confirmem.
Uma por uma, as 7 equipes confirmaram. Era 12h27. 3 minutos para que começasse algo que mudaria 13 famílias para sempre. 12h29. Roberto falou pela última vez. Isso é pelo pai. Por todo o trabalho que ele fez. Por todo o respeito que esses desgraçados não tiveram. Essa noite a gente faz justiça do nosso jeito. Todos confirmaram que entenderam. Vai. O que aconteceu durante as próximas 4 horas e 37 minutos ficou registrado em relatórios policiais, testemunhos de vizinhos, evidência forense que levou meses para processar. Mas a versão mais clara foi contada pelos mesmos 13 homens quando foram presos semanas depois. Não se arrependeram, não negaram nada, só disseram: fizemos pelo Antônio. 12h31 da madrugada. Equipe 1. Roberto e Fernando chegaram à casa de Rogério Mendes, o Pardal, no Jardim Progresso. Uma casa simples de alvenaria, portão de ferro, luzes apagadas. Pularam o muro lateral. A porta dos fundos estava destrancada. Entraram. Rogério estava sozinho, dormindo no sofá da sala, a televisão ainda ligada. Ao lado dele, no chão, estava a capinha de crochê que Mariana havia feito para o táxi de Antônio. Roberto a reconheceu imediatamente. Foi a confirmação de que estavam no lugar certo. Rogério acordou com o barulho. Tentou alcançar a arma que estava na mesa de centro. Fernando foi mais rápido. Você lembra de um taxista que você matou há 8 dias? Rogério olhou para os 2 homens na frente dele. Nos olhos deles, viu a mesma determinação que ele tinha visto no olhar de Júlio naquela noite. Era o filho dele. Rogério entendeu naquele momento que ia morrer. Depois foram atrás de Jefferson Santos, que morava 3 ruas adiante. Ele estava acordado, contando dinheiro na cozinha. Dinheiro de carros roubados. Não teve tempo de reagir. 2 alvos eliminados em 23 minutos. 12h54. Equipe 2. Cristiano e Eduardo localizaram Márcio Silva e Renan Costa numa casa no Monte Alegre. Os 2 estavam jogando videogame, fumando maconha, rindo. Quando a porta foi arrombada, pararam de rir. Cristiano reconheceu Márcio da descrição de Júlio. Era um dos que estava no banco de trás. Vocês roubaram o carro do meu pai. Vocês não sabem de quantos carros a gente roubou, cara. Como a gente vai lembrar do seu pai? Cristiano mostrou uma foto que carregava no bolso. Antônio Rios, táxi branco. Vocês mataram ele. Renan tentou correr para o quarto. Eduardo bloqueou a passagem. 2 alvos a mais eliminados em 19 minutos. 1:13. Equipe 3. Júlio e Marcos chegaram na casa de Alex Moreira e Rafael Dias, os irmãos. Moravam juntos numa casa no Jardim Independência. Alex estava dormindo. Rafael estava assistindo televisão. Marcos entrou primeiro. Júlio ficou na porta, segurando a arma com as mãos trêmulas. Era a primeira vez que ele participava ativamente. Marcos teve que fazer o trabalho sozinho. Depois disse para Júlio: você fez sua parte. Você estava lá com seu pai. Ninguém vai te cobrar mais nada. 2 a mais. 1:32. Equipe 4. Anderson e Rodrigo interceptaram Leonardo Soares e Bruno Machado quando voltavam de Santa Rita do Passa Quatro, onde ficava o desmanche. Os 2 vinham numa moto roubada. Foram bloqueados na rodovia. Tentaram fugir. Não conseguiram. Anderson, com sua experiência militar, executou a operação com precisão cirúrgica. 2 a mais. 1:48. Equipe 5. Seu Joaquim e seu Valdeci, os 2 fazendeiros, encontraram Fábio Reis e Gustavo Mendes numa casa de jogos clandestina no São José. Os 2 estavam apostando em jogo de cartas com dinheiro de carros roubados. Os fazendeiros entraram como se fossem clientes. Ninguém suspeitou de 2 senhores de mais de 60 anos. Foi rápido, foi discreto. 2 a mais. 2:11. Equipe 6. Seu Maurício e seu Henrique localizaram Daniel Ferreira e Igor Ramos, trabalhando como seguranças numa boate no centro. Os 2 faziam bico enquanto não estavam roubando carro. Seu Maurício os chamou no beco lateral da boate, fingindo que seu carro tinha quebrado e precisava de ajuda.
Quando os dois se aproximaram, seu Henrique apareceu por trás. 2 a mais. 2:34. Equipe 7. Seu Carlos encontrou Samuel Oliveira, o mais jovem da quadrilha. Apenas 19 anos, a mesma idade de Júlio. Samuel estava na casa da namorada, no Jardim Paiva. Seu Carlos bateu na porta, disse que era tio da menina. Quando Samuel atendeu, seu Carlos olhou nos olhos dele. Viu um garoto, quase desistiu. Mas lembrou-se de Antônio, lembrou-se de 28 anos de trabalho honesto, lembrou-se de um homem bom morto por bandidos que nunca trabalharam um dia honesto na vida. Samuel foi o último, 13 no total. Às 3:05 da madrugada, Roberto recebeu confirmação de todas as equipes. 13 alvos neutralizados, nenhuma baixa do lado deles, missão cumprida. Se reuniram no galpão abandonado às 3:40, queimaram as roupas que usavam, limparam as armas meticulosamente, desmontaram as peças e as jogaram no Rio Pardo. Os 13 homens se olharam em silêncio. Não havia celebração, não havia alívio, só cansaço, e uma pergunta não respondida pairando no ar. E agora? Perguntou Eduardo. Agora esperamos, respondeu Roberto, porque vão nos encontrar. E quando encontrarem, lembramos do que combinamos. Ninguém delata ninguém. Se separaram. Cada um voltou para sua casa. Roberto chegou à casa da mãe perto das 4:30 da manhã. Mariana o esperava acordada na cozinha. Terminou? Terminei. Todos os 13. Mariana fechou os olhos. Uma lágrima solitária correu por sua bochecha. Então seu pai pode descansar em paz. Roberto sentou-se à mesa. Mariana serviu um café. Ficaram ali até o sol nascer, sabendo que aquela era a última manhã de liberdade que teriam por muito tempo. A Polícia Civil encontrou os primeiros corpos no sábado, às 7:30 da manhã. Ao meio-dia, já tinham encontrado todos os 13. As notícias explodiram. Massacre em Ribeirão Preto. 13 homens executados numa só noite. Os repórteres especulavam guerra entre quadrilhas, acerto de contas, vingança de facção rival. Ninguém mencionava táxi roubado, nem taxista assassinado, porque a narrativa oficial inicial era que se tratava de disputa territorial entre grupos criminosos. Mas em Ribeirão Preto, nas ruas do Jardim Progresso, todos sabiam a verdade. A família Rios tinha se vingado, e ninguém os culpava. Pelo contrário, comerciantes que pagavam propina para não ter seus carros roubados respiraram aliviados. Taxistas que viviam com medo comemoraram discretamente. Era como se alguém tivesse feito o que todos queriam fazer, mas não tinham coragem. A Polícia Civil demorou 18 dias para prender os primeiros suspeitos. Na segunda-feira, 16 de abril, chegaram na casa de Roberto às 5:30 da manhã. 22 agentes com mandado de prisão. Em uma semana tinham prendido os 13. A evidência era considerável. Testemunhas que os tinham visto nos veículos. Câmeras de pedágio que registraram placas. Um funcionário do posto de gasolina que vendeu combustível para seu Joaquim e se lembrou da van. As armas que não tinham sido completamente destruídas e ainda tinham resíduos balísticos que a perícia conseguiu identificar. Quando interrogaram Roberto, ele confessou tudo. Não negou nada. Não demonstrou remorso. Quando perguntaram por quê, mostrou a foto de Antônio que levava na carteira. Esse é meu pai. Trabalhou 28 anos como taxista. Morreu porque um bandido quis roubar o carro dele. Vocês acham que eu ia deixar isso passar? O julgamento aconteceu em novembro de 2002. Os 13 foram acusados de homicídio qualificado, com premeditação e formação de grupo armado. A promotoria pediu 35 anos para cada um. A defesa argumentou legítima defesa da honra, estado de necessidade, excludente de ilicitude por falha do Estado em prover segurança. Nada funcionou juridicamente. O juiz foi categórico. Independentemente das circunstâncias que motivaram esses atos, fazer justiça com as próprias mãos é crime grave. A lei existe para ser aplicada pelas instituições competentes, não para ser substituída pela vingança privada.
Se cada cidadão decidir vingar suas próprias perdas, retornamos ao estado de barbárie. Roberto Rios recebeu 35 anos. Fernando e Cristiano receberam 32 anos cada. Eduardo e Júlio, por serem considerados menos ativos na execução, receberam 28 anos cada. Marcos, Anderson e Rodrigo receberam 30 anos cada. Os 5 fazendeiros, por terem participado ativamente, mas serem considerados homens de bem sem antecedentes, receberam 27 anos cada. Seu Carlos recebeu 25 anos por ter eliminado apenas um alvo e demonstrar hesitação. Nenhum deles apelou da sentença, nenhum deles pediu redução de pena. Quando o juiz perguntou se tinham algo a declarar, Roberto se levantou. Sim, senhor, não me arrependo. E faria tudo de novo se fosse necessário. Meu pai não merecia morrer daquele jeito. Roberto cumpriu 19 anos na penitenciária de Tirapina. Entrou com 29 anos, saiu com 48. Durante esses 19 anos, foi considerado preso exemplar. Trabalhou na marcenaria do presídio. Dava aulas de matemática básica para presos que não tinham terminado o ensino fundamental. Lia muito, principalmente biografias e livros de história. Mariana o visitava toda semana durante 14 anos, até que um derrame a incapacitou em 2015. Ela faleceu em 2017, sem que Roberto pudesse estar presente no enterro. Fernando foi solto em 2021 por bom comportamento. Voltou para a oficina mecânica que a esposa havia mantido funcionando. Cristiano saiu em 2022. Voltou a trabalhar em fazendas, mas o trauma da prisão o tornou um homem silencioso. Eduardo foi liberado em 2020. Voltou a fazer bicos como pedreiro. Júlio, o caçula, foi solto em 2018. Tentou trabalhar como motorista de aplicativo, mas as lembranças eram fortes demais. Acabou trabalhando como entregador de farmácia. Marcos saiu em 2021. Voltou a trabalhar como vigilante. Anderson foi liberado em 2022. Virou instrutor de autodefesa. Rodrigo saiu em 2020, fechou a distribuidora e abriu uma lanchonete. Seu Joaquim morreu na prisão em 2015 de infarto. Seu Valdeci foi solto em 2019, voltou para a fazenda onde morreu 2 anos depois de causas naturais. Seu Maurício saiu em 2020, ainda administra a fazenda de cana. Seu Henrique foi liberado em 2021, aposentou-se. Seu Carlos foi solto em 2016, o primeiro a sair, voltou para a fazenda e nunca mais falou sobre o que aconteceu. Roberto Rios foi libertado em março de 2020 por bom comportamento depois de cumprir mais da metade da pena. Tinha 48 anos, cabelo grisalho, mãos calejadas de 19 anos de trabalho na marcenaria da prisão. Saiu usando roupas que a cunhada havia levado. Fernando o esperava do lado de fora com um abraço longo. Morou com o irmão durante 8 meses numa casa no Jardim Progresso. Tentou trabalhar numa oficina de um conhecido, mas descobriu que o mercado de trabalho não é gentil com ex-presidiários. Mesmo quando todo mundo sabe por que você foi preso. Passou meses fazendo bicos, consertando portões, pintando muros, qualquer coisa que aparecesse. Em janeiro de 2021, Roberto Rios morreu num acidente de moto enquanto fazia entrega de gás. Foi atingido por um carro cujo motorista furou o sinal vermelho. Morreu instantaneamente. Foi enterrado no cemitério Bom Pastor, ao lado do túmulo de Mariana e Antônio. Seu epitáfio, escolhido por Fernando, dizia simplesmente: filho e irmão leal. Descanse com os seus. A história do massacre de Ribeirão Preto dividiu opiniões no Brasil. Uns disseram que a família Rios era heróica, que fizeram o que o Estado falhou em fazer, que protegeram a comunidade de criminosos que mereciam consequências. Outros disseram que eram assassinos, que vingança jamais pode ser confundida com justiça, que a lei existe precisamente para impedir que pessoas tomem decisões irreversíveis movidas por dor e raiva. O debate nunca foi resolvido. Nas ruas do Jardim Progresso, onde tudo aconteceu, as opiniões são divididas, mas em sua maioria compreensivas.
Muitos apoiam o que a família Rios fez. Dizem que depois do massacre, os roubos de carro diminuíram na região durante anos, que outros criminosos pensaram 2 vezes antes de agir com brutalidade porque sabiam que poderiam enfrentar retaliação. Dizem que Roberto não era um criminoso, era um filho desesperado que fez o que acreditava ser necessário num sistema que havia abandonado sua família. Mas há um custo que não pode ser ignorado. 13 famílias foram destruídas. Nem todos os membros da quadrilha eram igualmente culpados. Alguns tinham filhos pequenos que cresceram sem pais. A namorada de Samuel, o mais jovem, estava grávida. Criou a criança sozinha, uma criança que cresceu sabendo que o pai foi executado quando tinha apenas 19 anos. 13 mães choraram a perda de seus filhos, independentemente das escolhas que eles fizeram. A mãe de Rogério, o Pardal, nunca se recuperou. Foi encontrada morta 2 anos depois de aparente overdose de medicamentos. A vingança trouxe paz, trouxe encerramento ou apenas multiplicou a dor? E aqui chegamos ao final dessa jornada difícil e complexa. Se você chegou até este ponto, significa que teve a coragem de encarar uma história que não tem heróis nem vilões claros. Apenas pessoas tomando decisões com consequências irreversíveis. Agora, eu quero criar uma conexão real com você que está aí do outro lado da tela. Essa história, embora fictícia, reflete dilemas reais que milhares de famílias enfrentam. Você já passou por uma situação onde sentiu que o sistema falhou com você ou com alguém que ama? Como você lidou com essa sensação de impotência? Compartilhe sua história aqui nos comentários, não para glorificar vingança, mas para criar uma comunidade onde possamos conversar honestamente sobre justiça, dor e as escolhas impossíveis que às vezes a vida nos apresenta. E se essa história te fez refletir, se ela mexeu com algo dentro de você, eu te convido a fazer parte dessa comunidade se inscrevendo no canal. Não é só um botão que você aperta, é você dizendo que quer fazer parte de conversas difíceis, de narrativas que não têm respostas fáceis, de um espaço onde podemos explorar a complexidade da condição humana sem julgamentos superficiais. Ative o sininho para não perder as próximas histórias que vamos trazer. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, alguém que está lidando com injustiça, com dor, com raiva, compartilhe esse vídeo. Às vezes, a melhor coisa que podemos fazer é lembrar uns aos outros que não estamos sozinhos nessas lutas. Obrigado por ter chegado até aqui. Sua presença importa, sua história importa. E juntos, através dessas narrativas, talvez possamos entender um pouco melhor esse mundo complicado em que vivemos. Até a próxima história. E lembre-se, a vingança pode parecer a resposta, mas são as consequências que definirão quem realmente somos.